Olá, meus queridos irmãos, é uma alegria podermos estar juntos mais uma vez para partilharmos a Palavra de Deus através da 13ª lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Caldas da Rainha. Hoje vamos estudar o capítulo 9, de 18 a 27 de Lucas, não é? A 13ª lição, sobre esse tema, então, sem se envergonhar. A lição fala um pouco sobre a questão do discipulado e nós vamos então observar o que podemos aprender e, como eu tenho dito, aprender para praticar, não é? Esse é o objetivo, esse é o nosso grande desafio enquanto discípulos de Jesus Cristo, aprendermos as suas orientações, os seus ensinos, a sua direção para vivermos isso nas nossas vidas, não é? Assim seremos discípulos realmente comprometidos com o nosso Mestre. Antes de prosseguirmos, vamos fazer então uma oração. Deus amado, que Tu possas abençoar esse tempo que teremos de estudo na Tua Palavra. Obrigado pela Tua revelação a nós, a Deus, através da Escritura, que realmente possamos aprender cada vez mais da Tua Palavra, do Senhor, para podermos viver, ó Deus, aquilo que Tu queres, a maneira como Tu queres que vivamos, Pai. Abra nossas mentes, que Teu Espírito Santo seja nosso mestre nesse momento, Ele que é o mestre por excelência, enfim, e que possamos crescer nesse aprendizado. É a oração que eu te faço então, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Então nós vamos fazer a leitura do texto bíblico, meus irmãos, que se encontra então em Lucas capítulo 9, nos versos de 18 a 27, e lemos assim: Estando a orar apenas com os discípulos, ele lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos antigos profetas que reviveu. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: O Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, ordenou que não contassem isso a ninguém. E disse-lhes: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, este a preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se? Ou prejudicar-se a si mesmo? Pois quando o Filho do Homem vier na glória, na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, ele se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui, de modo algum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Esse texto tão belo que acabamos de ler, então tem também paralelos em Mateus e Marcos. João também no capítulo 6 vai registrar também uma declaração de Pedro, né, que está também inserida aí nesse texto. E é um texto narrativo de mais um momento de Jesus com seus discípulos. Jesus está a ensinar os seus discípulos, ele está a prepará-los para o trabalho subsequente que eles teriam, então, depois da morte, a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Eles dariam continuidade ao ministério de Jesus na terra, não é? Eles seriam e de facto foram os responsáveis pela propagação do Evangelho. E foram tão bem sucedidos que o Evangelho chegou até nós ainda hoje está disponível, né, no século XXI, graças a Deus por isso, e pelo compromisso, pelo comprometimento daqueles discípulos de Jesus Cristo. E fica também aí agora um desafio para nós que somos os seus discípulos hoje, que no nosso tempo, que na nossa geração,
também sejamos comprometidos com o Senhor, sem nos envergonharmos dele, não é? Sem nos envergonharmos, sem nos acanharmos do fato de sermos discípulos de Jesus Cristo num momento da história, num contexto cultural e social em que as pessoas desdenham tanto a fé no Cristo, né, no cristianismo, enfim, e especialmente em relação aos discípulos de Jesus Cristo que buscam viver uma vida pautada nos ensinamentos do Mestre Jesus Cristo. Vamos então passar a projeção dos nossos slides e dar continuidade à nossa aula. Então, nossa capa então da lição de hoje, já falamos sobre ela, e nós temos aqui então o texto áureo, que é um texto que chama a atenção. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então foi o chamado de Jesus, como vamos ver aqui então na sequência. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse facto. O texto começa assim: estando a orar apenas com os discípulos, lá no versículo 18. É o primeiro e breve destaque que quero fazer. Em todo o processo de formação dos discípulos, Jesus teve a orar por eles. O irmão pode se lembrar de tantas vezes que Jesus esteve em oração pelos seus discípulos. Nós vemos Jesus a orar antes mesmo de chamar para si os 12 apóstolos, né? Dentre os demais discípulos, ele ora antes de chamar os 12 apóstolos. Jesus tinha uma intensa vida de oração, e boa parte dessa vida de oração foi dirigida aos seus discípulos. Isso mostra então a importância da formação espiritual do discípulo de Jesus. Ele chama aqueles homens para que estivessem em oração com ele, e ele oraria por eles. A importância aqui de prepará-los, de muni-los não só com conhecimento acerca da pessoa de Jesus, mas também com a devoção a Deus, com a prática, né, a vivência da comunhão com o Senhor através da oração. E eu digo aos irmãos que isso é essencial na vida do discípulo de Jesus Cristo. Por isso que Jesus quis ensiná-los assim, mostrar para eles a importância disso. Por isso, irmãos, e me dirijo aqui agora aos pais, por isso que é tão importante nós ensinarmos também nossos filhos a orar. Nós orarmos com os nossos filhos, orarmos pelos nossos filhos, mas também orarmos com os nossos filhos. Mostrarmos para eles a importância da oração. Se está para acontecer algum teste, alguma prova, alguma apresentação na escola, mostre para eles a importância de orar por isso, ore com eles sobre isso, não é? Alguma decisão importante, alguma questão a ser resolvida na vida deles, não é? Mostrar para eles então a importância da oração. Foi isso que Jesus Cristo fez com os seus discípulos, ele nos ensina isso também. Paulo tem aquele verso lá em Tessalonicenses que nos ensina tanto, sendo tão pequenino, né? Orai sem cessar. Então esse é um ponto importante que eu queria dar esse destaque. Então, na sequência, Jesus se volta para os discípulos e lhes faz uma pergunta, né? Ele quis aí verificar o conhecimento, não só dos discípulos, mas também da multidão. Lembra-se que Jesus tinha multiplicado os pães, ali Lucas faz esse relato, e os discípulos estavam ali, não é? Com aquela multidão. Certamente a ouvir o que estavam a dizer e talvez até mesmo a sondar o que pensavam acerca de Jesus. Então Jesus faz agora essa pergunta, como se fosse uma pergunta de checagem, né? E diz então, eu pergunto então, quem as multidões dizem que eu sou? Não faz a pergunta porque não soubesse a resposta, mas para levar os seus discípulos a reflexão sobre o fato de quem era Jesus, tanto para a multidão quanto para eles também. A resposta que dão, como já disse, provavelmente de acordo com aquilo que tinham ouvido a multidão a falar, foi a seguinte: a multidão dizia que Jesus podia ser João Batista.
Observem que no começo do capítulo 9, nós vemos ali já o relato do assassinato de João Batista por Herodes. Herodes fica querendo saber quem era Jesus, não é? Talvez já tivesse ouvido isso, alguns a dizerem, olha, esse é João Batista que reapareceu, mas Herodes pensou, mas eu mandei matá-lo, como pode ser, não é? E Herodes então queria conhecer esse Jesus, porque a multidão estava a dizer que ele era João Batista. Outra opinião também era que Jesus fosse Elias. Talvez aí uma provável referência à profecia de Malaquias 4:5, né? Que diz lá, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Nós sabemos pelo relato bíblico, no início de 2 Reis, se não me falha a memória, que Elias tinha ascendido aos céus, Elias não experimentou a morte. E acreditava-se então que ele voltaria, e de fato havia essa profecia sobre isso, não é? Mas o fato não é que Elias voltaria, mas sim que Deus levantaria um homem no mesmo espírito de Elias, e depois Jesus elucida isso, dizendo que esse Elias que havia de vir era, de fato, João Batista. Então essa era mais uma ideia que se tinha ali sobre quem era Jesus. Ou então um dos profetas antigos, comparável aí a Isaías, a Jeremias, a Daniel, a Ezequiel, enfim. Provavelmente devido à autoridade de Jesus na sua pregação e no seu ensino. E isso fica claro lá em Mateus 7:28, né, quando Jesus termina o Sermão do Monte, diz assim lá, Mateus. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A ideia aqui então é que Jesus fosse também provavelmente um daqueles profetas antigos que tinha retornado. É claro que eram opiniões baseadas naquilo que estavam a ver em relação a Jesus Cristo, a sua ação, a sua atitude, a forma como se portava, a forma como ensinava, o que dizia, os milagres que fazia. Tudo isso então acabou por gerar nas pessoas uma ideia de quem é esse homem. Vejam que nenhuma resposta foi que ele era o Messias. Não havia ainda essa compreensão, não é? Mas Jesus então se volta para os discípulos e pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então, como o porta-voz dos discípulos, responde, tu és o Cristo de Deus. O mesmo texto paralelo de Mateus 16:16 traz lá, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E João 6,69, o Santo de Deus. Os discípulos já tinham uma compreensão mais profunda de quem era Jesus Cristo. Por andar tão perto dele, por observar tão de perto também as suas atitudes, os seus ensinos, e certamente também já pela ação do Espírito Santo na mente e na vida dos discípulos que estavam ali com o Senhor Jesus. Eles já tinham uma compreensão, como já disse, mais profunda, não é? Ainda não era completa. A compreensão completa veio só depois da ressurreição de Jesus Cristo. Mas eles já tinham uma compreensão muito mais profunda, já estavam mesmo na linha da aceitação de que Jesus era mesmo o Messias, era mesmo aquele que fora prometido no Velho Testamento e que de fato veio a esse mundo para realizar a obra que já havia sido predita lá também no Velho Testamento. Curiosamente, Jesus pede segredos sobre essa declaração que eles fizeram. E a questão era a interpretação errada que dariam ao seu ministério messiânico. As multidões, os judeus naquele momento, esperavam um Messias, tanto político quanto militar, que pudesse restaurar a independência de Israel, que era naquele momento liderada, assim, não é, pelo Império Romano, ou eles eram pertencentes ali ao Império Romano, ou dominados pelo Império Romano.
E a ideia ou o desejo é que o Messias viria para libertá-los dessa dominação romana. E não era isso que Jesus Cristo veio fazer, na verdade. Ele não veio ser um Messias político ou militar, mas ele veio para libertar o homem do seu pecado, para salvar o homem da sua separação de Deus. E na sequência, então, Jesus fala sobre o chamado ao discipulado, que é precedido por uma advertência. Jesus adverte os discípulos, enquanto os chama para reafirmarem o seu interesse de seguir a Jesus Cristo como mestre, não é? Como Senhor, ele dá essa advertência que o mestre iria sofrer. E muito provavelmente ele diz isso para os seus discípulos para alertá-los que eles também iriam sofrer. É importante nos lembrarmos, né, que o cristianismo do primeiro século ou dos primeiros séculos foi um cristianismo bastante perseguido. Os cristãos, os discípulos de Jesus Cristo foram perseguidos. Nós encontramos isso já ali nos livros do Novo Testamento. Nós observamos em Atos 7 o levante da perseguição mais feroz por parte dos judeus, e um pouco mais à frente, não é? Já no final ali do livro de Atos, vamos já observar o início da perseguição vinda do Império. Então, a perseguição foi feroz contra os discípulos de Jesus Cristo. E Jesus estava aqui então a alertá-los que o Mestre iria sofrer. E por serem discípulos dele também, eles próprios sofreriam. É importante, meus irmãos, nós pensarmos sobre isso, não é? Nosso compromisso com Jesus Cristo, ou estamos a seguir a Jesus Cristo por causa do Senhor Jesus, e não por aquilo que supostamente Ele pode nos oferecer em termos de benefícios. O chamado dos primeiros discípulos envolvia muita renúncia, como vamos ver daqui a pouco, não é? Então ele diz nesse texto: é necessário que o Filho do Homem sofra, como de fato sofreu, sofreu durante todo o seu ministério a oposição espiritual por parte de Satanás, sofreu a partir ali do seu segundo ano, mais especialmente, a oposição religiosa do seu tempo, e isso lhe causou certamente muito desgaste. Ele sofreu a crucificação, sofreu de diversas formas, não é? E também que o que seja rejeitado, ele de fato foi rejeitado. Já no início do Evangelho de João, João diz que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Houve então essa rejeição, né, que só foi aumentando à medida que os seus anos de ministério foram também avançando. Que seja morto como de fato foi morto na cruz, mas que ressuscite. E esse aqui é o ponto importante, não é? O ponto aqui de viragem de tudo isso, quando Jesus se apresenta como grande vitorioso na sua ressurreição. E ele então faz esse chamado aos seus discípulos, ou o chamado ao discipulado e as suas implicações. E vejam, começa por não ser, uma imposição, mas uma escolha. Se alguém quiser, Jesus sempre faz um convite. Lembram-se do convite de Mateus 11? Venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus sempre faz um convite. O Evangelho, então, é proposto, não é imposto. O Evangelho é apresentado e espera, então, uma resposta daquele que ouviu o Evangelho, daquele em quem o Espírito Santo está a trabalhar para que dê uma resposta. Nenhum de nós foi obrigado a seguir a Jesus Cristo. Como ele fala, se alguém quiser, né? E esse convite, então, esse
chamado ao discipulado envolve o negar-se a si mesmo. E há um texto lá em Gálatas que nos ajuda muito nessa compreensão, quando Paulo diz assim: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Negar-se a si mesmo tem essa conotação, não é? De permitir que Jesus viva essa minha vida, da maneira dele. Então, quer dizer, não mais a minha vontade, mas a dele. Não mais as minhas preferências, mas as de Jesus. Não mais os meus padrões, mas os padrões dele. Não mais os meus caminhos, mas os caminhos dele. E de uma maneira prática nas nossas vidas, isso causa uma grande mudança. Porque nós vamos observar que os padrões de Jesus Cristo, que ele ensina na sua palavra, são revolucionários. Foram revolucionários no momento em que foram dados lá no primeiro século e continuam a ser revolucionários hoje. Por exemplo, amem os vossos inimigos e orem por eles. Eu entendo que o discípulo de Jesus Cristo não deva fazer inimigos, mas ele pode ter inimigos gratuitos. Mas Jesus está aqui a dizer: amem os vossos inimigos. Jesus também ensina lá na regra áurea do Sermão do Monte: façam aos outros aquilo que quereis que os outros vos façam. Tome a iniciativa. Não espere apenas, mas tome a iniciativa. Esse é um padrão também de Jesus. E outros tantos que nós encontramos na palavra dele, não é? E a vontade dele é que nós cresçamos cada vez mais no conhecimento da sua palavra e no envolvimento com ele. Então, o chamado ao discipulado envolve isso, né? O negar-se a si mesmo aqui é entregar o controle da sua vida a Jesus Cristo. E eu posso afirmar com toda certeza: não há ninguém melhor do que ele para conduzir as nossas vidas. Foi isso que ele então disse ali àqueles discípulos, e é isso que ele fala também para nós, não é? Então, tomar cada dia a sua cruz, ou seja, é o caminho da cruz. E lemos ali então em Filipenses 2,5, que caminho é esse, né? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, né, de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tomar cada dia a sua cruz, ou aquilo que popularmente se diz, carregar a sua cruz, não é levar ou suportar um sofrimento a vida toda. Não é isso. As pessoas muitas vezes dizem: esse marido alcoolista é a minha cruz, ou esse filho desobediente é a minha cruz, ou essa situação é a minha cruz. Não, não é esse o sentido. Não é esse o sentido, porque se fosse assim, mesmo pessoas que não têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, carregariam também as suas cruzes e entrariam aqui no que Jesus diz. Não é isso. Mas tomar cada dia aqui a sua cruz é uma vida de obediência, de renúncia e de humildade, inspirado naquilo que Jesus fez. Esse foi o seu caminho de cruz, como já disse ali, não é? Filipenses 2,5. Houve uma grande renúncia por parte dele para a realização dessa obra a nosso favor. E o que ele pede então de nós é que nos identifiquemos com ele dessa maneira, né? Então, uma vida de humildade, uma vida de obediência, uma vida de renúncia em prol do nosso Senhor Jesus Cristo. E a consequência disso é segui-lo, não é? É aprender com ele dia a dia, é tomar o jugo, mais uma vez uma referência a Mateus 11, ali no finalzinho do capítulo 11 de Mateus, versículo 28 em diante. Jesus fala isso, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, ele diz. Ou seja, tomar o jugo significa andar ao lado, sendo ensinado por ele, não é? Há um comentário, enfim, que se faz sobre esse texto que
Talvez a inspiração fosse do meio rural, do meio agrário, em que um animal já com muita experiência, ao seu lado era posto um animal com menor experiência e era então atrelado, posto o mesmo jugo sobre os dois, e um aprenderia com o outro. Talvez essa fosse a ideia de Jesus ao dizer: tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, seguir a Jesus é segui-lo de perto, trazendo aqui o tema da nossa lição, sem se envergonhar. É aprender com ele, não é? É andar lado a lado, é pisar os pés nas suas pisadas, é fazer o que ele fez, é fazer como ele fez. E eu coloco aí nesse apontamento, é um chamado por demais fascinante. É um chamado fascinante. Andarmos com Jesus Cristo, permitindo que Ele dirija as nossas vidas, vivendo a nossa vida dentro dos seus padrões, dentro dos seus ensinos, pisando as mesmas pisadas, fazendo o que Ele fez, fazendo como Ele fez. Realmente é uma proposta, para usar as palavras aí do John Stott, contracultural. Não é? A nossa cultura, a visão de mundo que temos no nosso redor não tem essa ideia de vida, não tem essa disposição para viver isso. Muito pelo contrário. Mas nós somos chamados para isso. Por isso que eu digo que é um chamado fascinante, esse de seguirmos a Jesus Cristo. Não é verdade? Penso que o irmão também acha a mesma coisa. E a sexta percepção aí desse texto, né? O que parece perda, na verdade, é ganho. E Jesus continua a dizer para os seus discípulos: aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar a sua vida, não é? Então, isso que nós falamos até agora, o seguir a Jesus Cristo, o se identificar com Ele como o nosso mestre e fazermos aquilo que Ele nos ensinou e quer que façamos, isso é ganhar a vida. Isso é ter uma vida de excelência. Isso é ter uma vida satisfatória, porque é isso que Ele nos prometeu. Agora, não fazer isso é perder a vida, como Ele mesmo disse. Porque não é sábio segurar o que não pode satisfazer e soltar o que não se pode perder. Nós não podemos perder a nossa salvação em Jesus Cristo. De fato, se formos a Ele, nós já não perdemos mais, não é? Nós cremos na perseverança dos salvos, não é? E Jesus, num outro momento, vai contar então aquela história do rico insensato que investiu tudo que tinha na sua vida material. E, entretanto, Jesus termina aquela história dizendo assim: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aquilo que Jesus nos oferece, e por isso que é ganhar a vida, extrapola a nossa vida física e terrena. Vai além desse tempo que temos aqui, porque avança para a eternidade. No momento em que nós começamos a caminhar com Jesus aqui, como nosso Senhor e Salvador, nós nunca mais nos separaremos dele, porque a nossa vida com Jesus vai até a eternidade. Agora, as escolhas que as pessoas fazem aqui é que determinam a sua eternidade. Muitos olham para o Evangelho e pensam assim: não, isso é para deixar de lado. Isso é para evitar, porque eu quero ter a minha vida de liberdade. Eu quero ter a minha vida, quero viver a minha vida como eu quero. Eu quero investir na minha satisfação imediata. Eu quero ter todos os bens que eu puder conseguir, ainda que para isso tenha que prejudicar alguém. Eu não quero saber de Jesus, e essa história de Jesus não me agrada, não é? O que essa pessoa está a fazer é limitar a sua vida somente para essa vida. E logicamente que ela está a perder, não a ganhar,
aparentemente, para essa pessoa está até a ganhar, mas de fato ela está a perder, porque aquilo que Cristo tem para nos oferecer é muito maior, é muito mais do que a vida que podemos viver aqui, não é? Desculpe, irmãos, com licença. E é nesse mesmo sentido que Jesus fala que aquele que se envergonhar dele, ele também se envergonhará quando vier em glória. Aqui se fala de uma rejeição deliberada de Jesus como Salvador, não é? Aqui há duas questões que são importantes. Nós somos chamados a vivermos uma vida de compromisso com Jesus Cristo, uma vez que já o temos como nosso Senhor e Salvador, uma vida de compromisso sem termos nenhum tipo de vergonha disso. Afinal, é algo que realmente é grande demais para nós, é maravilhoso demais para nós. Mas aqueles de quem o Senhor Jesus vai se envergonhar no último dia e vai rejeitar no último dia são aqueles que não decidiram segui-lo, não entregaram a ele suas vidas. Esses, nesse sentido, não têm a salvação eterna, porque a salvação eterna é dada a todo aquele que crê em Jesus Cristo e a ele se entrega e o confessa como Senhor e Salvador. Esses, então, serão envergonhados nesse último dia, conforme o texto bíblico diz. E as suas palavras finais, então, nesse texto registrado por Lucas, vamos ler de novo o versículo 27, em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui, de modo algum, provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Ele está a se referir aos seus discípulos que estavam ali com ele, não é? E esses discípulos que foram testemunhas oculares da ressurreição, que foi a maior demonstração do poder de Jesus, que foi a vitória sobre a morte, sobre o pecado e contra Satanás. A sua maior demonstração de poder, não que o seu poder tenha se esgotado ali, não é isso. Aquilo que nós podemos ver, não é? Está registrado na palavra, e que esses discípulos que estavam ali viram com os seus olhos, foram testemunhas oculares. Segundo Paulo, em 1 Coríntios 15, mais ou menos 500 pessoas viram a ascensão de Jesus, não é? Então o viram ressurreto. E claramente, né, o reino se tinha instaurado. Jesus demonstrou que realmente o Messias veio e o reino de Deus foi instaurado, mas não de maneira plena ainda. É aquilo que em teologia se diz o já e ainda não. Já está aqui o reino, mas ainda não plenamente. O que acontecerá somente depois do juízo final, quando o Senhor Jesus realmente determinará o fim de tudo e então o seu reino será instaurado de maneira plena, não é? Como nós podemos ver na palavra de Deus. Esse texto, então, tem esse grande ensinamento para nós todos, não é? E deve nos fazer refletir sobre a maneira como nós temos seguido a Jesus Cristo. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E como o temos seguido? Como temos refletido sobre o nosso compromisso com Ele, não é? Ele nos fez um chamado que um dia foi aceito por cada um de nós, mediante a nossa conversão. E conversão foi aquele momento em que nós nos reconhecemos pecadores, em que nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador e passamos a segui-lo. O Espírito Santo veio habitar em nós e nos tornamos então discípulos, mas para além de discípulos também filhos de Deus e salvos por Jesus Cristo. Isso é que precisa nortear a nossa vida, isso que precisa dirigir aquilo que vamos ser, né, nesse nosso tempo, nessa sociedade em que vivemos, sem nos envergonharmos do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo também a responsabilidade de levarmos outras pessoas também ao conhecimento de Jesus, para que também se tornem discípulos dele, para que também vivam a vida que ele quer que vivam e também possam levar outros até o Senhor Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu a partir
daqueles 12 apóstolos. E houve então esse crescimento exponencial do número de discípulos no mundo, e nós também um dia fomos alcançados por algum discípulo. Alguém nos pregou o Evangelho. Algum discípulo de Jesus nos pregou o Evangelho. E é importante então que nós agora, como discípulos, também façamos o mesmo, né? Foi para isso que fomos chamados. Eu queria, irmão, que Deus possa abençoar muito a sua vida, que continuemos a reflexão tão importante, não é? Do texto bíblico, aplicando as nossas próprias vidas, tentando viver aquilo que Jesus quer que vivamos da maneira como Ele quer também. Que Deus abençoe muito a sua vida. Foi um prazer estar mais uma vez convosco, apresentando aqui esse texto e essa lição. Minha oração é que o Espírito Santo possa usar tudo isso para o seu benefício, para o seu crescimento. Que Deus o abençoe e fique na paz em nome de Jesus. Amém.